Quero dar contexto sobre o que vou falar. Este é um ano de fazer shows, então entrevistando muitas pessoas. Essas são algumas lições que aprendi nesse processo. E o que aconteceu foi que eu recrutava mulheres para o show. Eu organizava painéis com cerca de 8 pessoas para debatermos diferentes tópicos e obter suas perspectivas sobre relacionamentos. Ok, então uma coisa que eu ouvi é que as mulheres amam um homem que trai ou que pode trair. Eu pensei que isso era falso. Mas quando eu entrevistei 1.000 mulheres, eu fui um pouco mais específico. Se tivéssemos um programa sobre traição, talvez eu começasse e perguntasse: você já foi traída? E eu não conseguia acreditar em quantas mulheres disseram sim. Eram praticamente todas as mulheres, talvez 70%, eu diria sim, eu já fui traída. E quando você ouve isso de cara, elas te contam a história, seja lá qual for. Mas eu decidi investigar um pouco mais. Minha segunda pergunta sempre seria: você foi embora ou ficou quando descobriu? E eu diria que 80% das vezes as mulheres ficaram. A segunda coisa que descobri foi que, se elas acabaram deixando o homem, elas o deixaram quando ele parou de trair. Então eu tive um clipe que viralizou, onde eu disse que as mulheres adoram ser traídas, porque eu tinha acabado de fazer 10 shows. Onde era, eu nem podia acreditar. Eu perguntava: você já foi traída? Sim. Você ficou ou saiu? Não, eu fiquei. Quanto tempo você ficou? 6 meses. Ok, então você acabou terminando com ele? Sim, ok. Bem, ele estava te traindo então? Bem, não. Então, sabe, que conclusão eu deveria tirar? Sabe, a próxima lição que aprendi entrevistando 1.000 mulheres é que, e isso é um pouco contraintuitivo, mas não importa realmente. Isso é apenas uma habilidade interpessoal. Não é apenas sobre mulheres ou homens, mas, sabe, as pessoas dizem coisas e mentem para si mesmas ao ponto de acreditarem que é verdade. Eu recebia no programa mães solteiras que realmente se consideravam mulheres tradicionais. Como você pode ser uma mulher tradicional e uma mãe solteira? Essas coisas realmente não andam de mãos dadas. Simplesmente não é possível. E a dissonância cognitiva que eu via repetidamente me levou a acreditar. Me levou a concluir que às vezes as pessoas sinalizam virtude, mas você tem que observar o que elas fazem. Outro exemplo que me ocorreu foi que havia uma mulher que participou do meu programa, o programa inteiro. Ela disse que gosta muito de caras legais. Eu prefiro caras legais em vez dos maus. Neste show, meu recrutador trouxe um amigo para assistir. Eu não sabia disso na época. Eu não sabia quem ele era, mas às vezes os recrutadores traziam amigos para assistir. Esse cara tinha acabado de sair da prisão. Não sei por que ele estava no meu apartamento. Por que você o traria? Ou como se ele vendesse drogas ou algo do tipo. Não sei o que ele fazia. Enfim, além do ponto, ele pegou o número dela e a levou para casa naquela noite. E essa mulher, por 1 hora, inteira a apresentação. Então, o que concluí foi que às vezes as pessoas mentem, obviamente, e às vezes as pessoas mentem para si mesmas a ponto de acreditarem que é verdade. Certo? De 1.000 pessoas, encontrei talvez 3 mulheres que eu diria que se aproximavam do tradicional. Então, muitas vezes o que eu ouvia era que o grupo conservador, ou os conservadores, sempre diziam: vá à igreja e encontre uma boa mulher. Mas quando eu entrevistava mulheres, eu encontrava mulheres que eram muçulmanas, eu encontrava mulheres que eram católicas. Eu encontrava mulheres que eram cristãs. Eu encontrava todos os diferentes tipos de mulheres. E de 1.000, talvez 3 que. E rapazes, né? A propósito, eu não estou dizendo que gosto, que eu sou tradicional ou qualquer coisa do tipo. Mas eu posso observar o que faz alguém ser tradicional e o que faz alguém não ser. E normalmente as mulheres que são tradicionais priorizam a família em detrimento da carreira a todo custo. Então você realmente não pode dizer que é tradicional se passou a sua juventude sem ter uma família, certo? Não dá pra dizer que é tradicional se trabalha 80 horas por semana com crianças. Existem apenas coisas que eu procuro na maneira como as mulheres se comportam e nas escolhas que elas fizeram que eu consideraria, apenas da minha perspectiva, tradicionais ou não tradicionais. Eu diria talvez 3 em 1.000. Uma resistência comum que eu sempre recebia era que eram apenas os tipos de mulheres que eu trazia para o meu programa.
Mas estando em Londres, era tão, quero dizer, tínhamos mulheres normais, tínhamos mulheres profissionais, tínhamos mulheres que eram médicas que participaram do nosso programa. Até tivemos esposas que participaram do nosso programa. Eu tentava recrutar buscando por esposas tradicionais, mas não conseguia encontrá-las. Aprendi que poucas mulheres conseguem processar informações sem levar para o lado pessoal. Um exemplo disso é uma vez que eu tuitei que mulheres de 25 anos são mais bonitas do que mulheres de 35 anos. E havia mães casadas me enviando suas selfies tentando provar para mim, uma mulher aleatória na internet, que ainda são atraentes. Eu não estava me referindo a ninguém especificamente. Não mencionei nomes. Eu apenas disse que, à medida que envelhecemos, não somos mais tão atraentes como antes. Se um cara de 60 ou 70 anos provavelmente não conseguirá levantar tanto peso, se você disser isso para a maioria dos caras, eles provavelmente não vão te enviar fotos dos músculos, sabe? Mas então, o que eu percebi é que eu nunca poderia fazer uma declaração geral sobre a dinâmica entre homens e mulheres sem que as pessoas, e os homens também têm esse problema, certo? Isso vale para ambos os lados, mas sem que seja levado para o pessoal. Muitos dos homens que vão a esses programas e dizem que nunca trairiam ou não têm a opção ou estão mentindo. Houve um momento em que havia um cara que era um participante regular do nosso programa e sua principal característica era que ele não traía. Ele é uma pessoa leal. E o que eu descobri é que quanto mais alguém diz que é leal, menos provável será na vida real. As pessoas leais não precisam dizer, mas foi engraçado porque ele estava namorando 3 mulheres no programa. As pessoas acham que não fico sabendo das fofocas, mas nunca chamo ninguém para brigar em um programa. Se eu sei de coisas, eu apenas deixo ir, sabe? Eu também descobri que a maioria das mulheres tem um ex para o qual voltam entre términos, então cuidado, boa sorte aos homens. E a outra coisa é que a outra coisa que eu aprendi foi que muitas mulheres, ou muitas vezes, quando as pessoas dizem que se tornaram algo ou mudaram algo, é mais que estão tentando se convencer. Então, eu sempre ouço que me tornei feminina. Me tornei feminina e eu não sei, o comportamento delas não era. Eu realmente não conseguia identificar o que era. Mas descobri que as mulheres que eram treinadoras de feminilidade tendiam a não ser femininas de forma alguma. Eu descobriria que elas seriam as mais masculinas. Isso foi tão desgastante para mim. Então, novamente, em um ponto entre eu e o show do King Rich, tínhamos 6 shows por semana. Então eu cheguei a um ponto. Eu simplesmente não conseguia. Era tão frustrante para mim ter conversas repetidamente, onde as informações nunca poderiam ser absorvidas de forma geral. Sempre levavam para o lado pessoal que eu apenas precisava de um descanso. Eu apenas precisava de um descanso, certo? Então, outra coisa que concluí foi que eu costumava pensar que as mulheres tinham motivos reais para deixar suas famílias. Eu achava que divórcio seria algo muito sério, que as mulheres não fazem isso sem motivo. E quando entrei nesse meio, eu ouvia isso repetidamente. E eu apenas pensava comigo mesma, bem, não pode ser tão simples assim. E para ser justa, não é o único motivo, certo? Às vezes existem razões reais. Mas, surpreendentemente, ao entrevistar 1000 mulheres, descobri que as respostas comuns que eu recebia para a pergunta por que você se divorciou eram eu superei ele. Essa foi a resposta número 1 que eu recebi. Ou nós superamos um ao outro. E quando eu insistia e perguntava se ele era abusivo, se fez isso ou aquilo, não havia nada. E o que eu percebi é que a maioria das pessoas valoriza a própria felicidade acima da dos seus filhos. Outra coisa que aprendi é que as mulheres, acho que os conservadores, pintam o passado como um tempo melhor para se viver. Eu sempre ouvia isso. Talvez eu tenha dito que o passado era melhor por ser mais tradicional e manter as famílias unidas. Mas quando eu realmente comecei a pensar sobre isso, as mulheres do passado não gostavam tanto de seus maridos, porque no segundo em que tiveram a chance, elas pegaram o dinheiro e foram embora. Não ligo para o que as pessoas dizem, e sim para o que fazem. E assim que as mulheres conseguiram empregos e tiveram a opção de se divorciar, elas fizeram isso. Isso levanta a questão: você gostaria de estar com alguém que não quer estar com você? Por isso mudei de opinião sobre proibir o divórcio sem culpa. Sabe, porque eu apenas acho que deve ser tortura estar na mesma casa que alguém que não quer estar lá. Eu não sei. E algumas das esposas são tão infelizes, pessoal.
Elas apenas reclamam de seus maridos sem parar. Por que torturá-los? Então eu costumava pensar que casamento e família eram a resposta, certo? Quando eu entrei nesse meio, novamente, antes, alguns de vocês podem nem ter visto esse conteúdo, mas antes de eu realmente ficar super viral e começar a falar sobre leis de divórcio e todas essas coisas, eu pensava que o casamento era a solução para muitos problemas das pessoas, o tradicionalismo. Mas o que eu descobri foi que o casamento em 2024 é predominantemente uma experiência negativa para os homens. A maioria dos homens casados há algum tempo não tem casamentos felizes. Descobri que 80% de suas esposas ganharam 20 libras ou mais nos primeiros 5 anos. Descobri que a duração média do casamento é de 8 anos. Descobri que o divórcio na terceira idade está aumentando e muitas das estatísticas sobre o casamento não estar morto eram um pouco enganosas, porque incluem pessoas que ainda não se divorciaram. E percebi que muitas pessoas querem vender sua religião. Elas querem que as pessoas se convertam à sua religião. E então elas te enganam sobre a realidade da situação. Agora, há um lado positivo e eu vou chegar lá. Eu tive um tweet detalhando. Então eu entrevistei muitos homens que foram vítimas de divórcio forçado. Esses homens perderam tudo no divórcio. As esposas foram embora com as crianças e o dinheiro deles. Eles perderam o emprego, uma perda total, certo? E eu descobri que era um padrão comum que, após o segundo filho, muitas dessas mulheres paravam de dormir com seus maridos e pediam o divórcio. Os cronogramas diferem. Eu encontrei isso consistente entre antecedentes muçulmanos, católicos, cristãos, Estados Unidos, Califórnia, Texas, Flórida. E descobri que o casamento médio simplesmente não é uma boa experiência para a maioria dos homens, porque eles não tiram nada disso. Isso foi muito difícil para mim aceitar, já que a maioria das pessoas que eu conhecia eram casadas. Entretanto, isso não quer dizer que eles continuarão casados. E 2, isso não significa que essa é a situação média. O que descobri é que o casamento parece estar sumindo para a classe média e se tornando algo restrito à classe alta. Então, a outra coisa que percebi é que a maioria dos homens vive nos termos de suas esposas, não nos seus. Até mesmo as mulheres cristãs descobri que elas quase seriam de pior qualidade. E eu sei que os católicos e cristãos me odeiam por isso, mas caramba, eu estive em cerca de 5 casamentos cristãos e toda vez eu perguntaria às esposas antes de se casarem, você vai obedecer ao seu marido? A resposta é definitivamente não. Penso, essa não é a única tarefa? Não é essa a única coisa? Então, sabe, mas o que eu concluí depois deste ano é que eu realmente acho que o único casamento que resta é o casamento mais puro que você poderia ter. Então, no passado, as mulheres ficavam por dinheiro. No passado, as mulheres ficavam por causa da cultura. No passado, as mulheres ficavam por causa da religião. Agora você é paga para sair. Sua taxa de falha agora está bem acima de 50%. Eles mentem sobre essas estatísticas. Sua chance de sucesso é de aproximadamente 10%. Mas as pessoas que fazem isso funcionar, você sabe, estão lá porque se amam, porque não há nada nesta sociedade que mantenha as pessoas juntas. Então essa foi a minha conclusão, após 1000 entrevistas. 1000 mulheres e apenas algumas lições que aprendi, é isso que é esposa feliz, vida feliz. As pessoas que não querem se casar, eu entendo completamente, não há uma boa razão para um cara fazer isso. Em 2024, não, as chances estão totalmente contra você. As leis estão completamente contra você, o judiciário, tudo está completamente contra você. Se você se casar, eu contrataria um detetive particular, sabe? Eu faria um acordo pré-nupcial, eu faria tudo isso. Mas minha conclusão é que os casais que fazem dar certo e descobrem como. Neste ambiente bagunçado tem a forma mais pura de casamento, que já existiu, aceite isso. Ou deixe, você pode discordar, tudo bem.